Deus abençoe, irmãos. Nós vamos ler em São Marcos, capítulo 16, a partir do verso 9. Marcos 16, 9. E Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. E partindo ela, anunciou àqueles que tinham estado com ele, os quais estavam tristes e chorando. E ouvindo eles que vivia e que tinha sido visto por ela, não o creram. Grande Criador, te rendemos graças mais uma vez por podermos meditar na sua palavra, que cada pessoa possa receber a edificação, porque é o Senhor quem nos desperta para este tempo final. Ajuda-nos, faça de nós verdadeiros crentes, porque tem aqueles que são falsos, mas faça de nós os verdadeiros crentes que creem. O crente é o que crê, mesmo sabendo que até Satanás crê e estremece, mas o verdadeiro crente é aquele que crê na palavra e deixa a mesma manifestar através dele, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Bem, eu quero tomar apenas este final do versículo. Eles não o creram. A mulher, não sendo uma pregadora, ela estava anunciando aos discípulos aquela ressurreição. E o importante é vermos que até aqueles que andaram com Jesus, eles não creram no que ela falou. Para começar, era uma mulher. E eles sabiam que ela tinha sido aquela mulher da qual Cristo tinha expulsado 7 demônios. Eles estavam tristes e chorando, diz a Bíblia. Mas eles ouviram a mulher dizer aquilo, ainda não creram. Eles não creram. Tem hora que você pode saber que aquilo é verdade e quer passar para outros, mesmo da própria mensagem. Mas eles são da mesma forma. Eles não creem também. Tem coisa que é para você. Cada vez que Deus manifestou, é para um povo. E ele tem os eleitos dentro daquele povo. Cada vez que Deus manifestou, foi num país. E agora, ultimamente, ele manifestou nos Estados Unidos. E ele prossegue, o Evangelho prossegue com o sol.
Estados Unidos era o pôr do sol. Mas quando o irmão Branham estava revelando a palavra, ele disse que era meia-noite. Então o sol já havia se escondido. É um espaço de tempo da lua, da igreja. E mostrou tanto que escondeu e que o profeta saiu de cena à meia-noite. Ele anunciou: eis aí vem o esposo, e saiu de cena. De 63 a 65, ele anunciou e logo saiu de cena. Foi embora. E os que ficaram tinham que crer agora naquele ministério que prossegue. Como Cristo foi embora, tiveram que crer em Pedro, em Paulo, nos outros. Porque agora não tinha Cristo. Aí Branham foi embora. E o povo tinha que crer num que seguiu Branham, num que creu em Branham. Mas sempre, quando se fala daquela revelação, vamos tomar estas palavras. Eles não creem também. Você diz, os trovões foram revelados. Eles não creem. Eles não creram nem que Jesus tinha ressuscitado. Quem? Incrédulos? Não. Os discípulos. Quem andava com ele. Quem não crê hoje? Os incrédulos? Não. Os que andaram com Branham. Eles não creem também que os trovões foram revelados, que o novo nome está revelado. E irmão Branham deixou tão claro que 7 é o número de Deus. Até o nome está indicando com revelação sobeja de que é Branham, novo nome de Deus. Mas eles não creem. E não vamos esperar que eles creiam, porque eles não vão crer. Depois, quando eles reuniram, porque Jesus falou apareceu para Maria Madalena, logo ela veio contar para alguns discípulos, aqueles discípulos tristes, chorando, ainda não creram. E logo o anúncio chegou àqueles 2 que andaram também no caminho de Emaús, e eles mesmos viram que eles eram duros de coração, porque eles não conseguiram ver Cristo andando com eles, falando exatamente as coisas que ele tinha pregado antes, e eles não perceberam. E estes, diz a Bíblia aqui, e depois manifestou-se noutra forma a 2 deles, que eram no caminho de Emaús, que iam de caminho para o campo, e indo estes anunciaram-no aos outros, mas nem ainda estes creram. Então a gente vai encontrar um povo duro de coração. Não é o incrédulo, não é a prostituta, não é o mundano, é aquele que diz que crê, é aquele que diz que andou com Jesus, é aquele que diz que andou com Branham, é aquele que diz que anda conosco. É a mesma coisa. Se você contar, eles não creem. Foi o que aconteceu lá atrás. E hoje, o irmão Branham sempre diz, não é diferente. As coisas acontecem assim. Aí, finalmente, capítulo 16, verso 14 de Marcos, finalmente apareceu aos 11. Você vê que Judas já não estava no meio. Ele tinha um ministério entre aquele apostolado, mas agora já não estava ali mais. Ele foi usado, mas agora na ressurreição ele não estava mais. Tem coisa que você tem que só aplicar. Eu estou apenas aplicando, não dizendo que isto é um tipo, mas é uma aplicação que você pode pregar, falar para eles que aquilo é verdade, mas eles não creem. E tem aquele
que é o Judas que não está mais no meio. Quando Jesus chamou a primeira vez, tudo bem, vem Judas também. Mas quando ele estava, após a ressurreição, dando um mandamento para eles, para ir e pregar a todas as nações, agora era só 11. Na hora da realidade, irmãos, é pouco. Ele tinha 70, os 70 foi embora, ele tinha 12, um dos 12 ainda era diabo. E ele não parou de pregar. Nós temos que ver que estas coisas acontecem em toda a época, em todos os países que Deus manifestou. E nós sabemos que Deus está manifestado hoje, através de vocês também, aqui no Brasil. Não importa o que os outros falam, porque eles pensam que Deus parou na América. Mas os luteranos pensam que Deus parou na Alemanha. Os wesleyanianos pensam que Deus parou na Inglaterra. E aí o povo da mensagem pensa que Deus parou nos Estados Unidos. Mas Deus prosseguiu, porque o Evangelho caminha com o sol e o Evangelho não parou à meia-noite. Ele continuou, porque ele tem que fechar o ciclo. E o entardecer era meio ciclo. Como as eras da igreja, 7 eras da igreja, é meio ciclo, do amanhecer ao entardecer. A outra metade do círculo, nós temos do entardecer à meia-noite, da meia-noite, quando a mensagem está quase para chegar, passar para os judeus, aí fecha o ciclo. E é o círculo também, né? De toda forma. Mas é a maneira de Deus trabalhar. Ele não parou à meia-noite. Depois da meia-noite, aí foi embora. O mensageiro saiu de cena. Aí fica a igreja, como ficou a igreja primitiva. Mas tinha um Pedro. Lamentamos por não termos conseguido conhecer esse Pedro da América do Norte. Esse Pedro que poderia trazer selos, trovões. Nós encontramos um, mas aquele trazia a primeira e segunda etapa. Esta não era a mensagem do 7º anjo. E quando Deus trabalha, sempre você vê, é um homem. E tem que reconhecer, se vocês ouviram o início, tem que reconhecer, os patinhos reconheciam um pato macho, porque o Evangelho sempre foi pregado por homens e não por mulheres. Avisos foi dado por Maria Madalena, foi dado pela samaritana, ela foi também avisar os samaritanos, mas não pregar. A pregação foi quando ele chegou no meio dos 11, porque não tinha mais Judas, agora tinha 11. E aqui diz, finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade. Então a mulher viu, falou para vocês, vocês não creram. Aí vieram outros e falaram, vocês não creram. 2 no caminho de Emaús contou para vocês também que tinham me visto e vocês não creram. Aí Jesus lançou no rosto deles a incredulidade e a dureza de coração por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. Bom, hoje nós temos que pensar assim, a dureza do coração do povo é da mensagem. Já não é mais luterano, wesleyano, pentecostal, é a dureza do coração do povo da mensagem. Tem que lançar no rosto deles mesmo a dureza de coração que eles têm, que não podem ver a manifestação de Deus, mesmo tão claro. Nós nunca tivemos a mensagem tão clara como nós temos hoje no Brasil. Nós nunca tivemos.
Eu pertenço a essa mensagem desde 73. Nunca tivemos. Sempre aguardando algo. Sempre esperando alguma coisa aparecer. Esperando o sétimo selo, esperando o sétimo anjo, esperando a revelação dos trovões, esperando o novo nome, sempre esperando algo. Se falasse que era um homem, ninguém cria, mas estava esperando algo. Agora, esse algo veio tão claro para todos nós, veio. Nós apenas somos o que falamos, não somos o dono da verdade. A verdade é Cristo. E você tem que crer na verdade, que já foi revelada, que foi manifestada. Mas pega agora, como Jesus apareceu no meio dos 11 e lançou no rosto deles, vocês são incrédulos. Quantas vezes veio uma mulher, avisou, veio homens, avisou. Se veio só as mulheres, você podia dizer, não, é a palavra de uma mulher, e uma que tinha demônio também. Vocês têm que crer nela liberta. Agora, apareci para ela, ela contou para vocês, e vocês não creram. Vocês depois ouviram de outros e não creram. Aí agora tinha que ouvir do próprio Jesus Cristo, que lançou no rosto deles a dureza de coração deles. Quer dizer, eu posso fazer o que for para vocês, vocês não creem. Então, aqui está. Finalmente, apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Ele não deixou ainda a mensagem sem ser anunciada. Ele advertiu, lançou em rosto deles a incredulidade deles, que muitas vezes, irmão, nós somos incrédulos naquilo que Deus já fez. Quantas vezes eu lia a mensagem e não via isso, porque se eu tivesse visto isso antes, eu creio que eu creria nisso, mas nunca vi, então não pude crer que o Cordeiro saiu do trono, que os trovões foram revelados, que Deus tem novo nome. Então sempre fica numa mensagem lá atrás. Então a gente pensa que Deus parou com eles. Os pentecostais, ninguém convence os pentecostais mais. Porque eles pensam que Deus parou com eles, falando em línguas e expulsando demônios. E a sequência dos pentecostais, veio a mensagem de Mombrana, expulsando demônios, falando em línguas também, dando a interpretação, na primeira e segunda etapa. Mas na terceira etapa, foi a revelação dos mistérios, que eles não puderam ver durante todo o tempo que eles viveram com o próprio irmão Brana. Nem quem andou com o irmão Brana. Se você perguntar para Billy Paul, que é o que mais conhece a vida de testemunho do irmão Brana, se você perguntar para ele sobre os trovões, ele nunca soube responder nada sobre isso, porque não é para ele. Se perguntar para o irmão José Brana sobre os trovões, eu acho que ele pode até dizer que papai não revelou isso. Se perguntar da terceira etapa, eles mudaram. Antes a mensagem vinha deles, porque era de lá mesmo que vinha aquela base, fundamento, incrédulo, dizendo que irmão Brana tinha que ressuscitar, para revelar, para manifestar a terceira puxada. Agora eu creio que hoje eles não podem dizer isso mais, porque o próprio irmão José Brana deve ter pedido para colocar o parágrafo 262 na contracapa da mensagem, os ungidos dos últimos dias. E ali você vai encontrar. A terceira etapa foi a manifestação da palavra, a revelação dos 7 selos. Então, hoje acho que eles não podem negar, nem eles podem negar, nem os que lá em Jeffersonville, no Tabernáculo Brana, tinham um pastor anterior, de que estava esperando o irmão Brana ressuscitar. Impossível que agora, que tem um outro pastor, um outro pregador, com tamanha luz, de pelo menos colocar este parágrafo na contracapa da mensagem,
os ungidos dos últimos dias, para mostrar que a terceira etapa foi. Impossível eles dizer que ainda não foi, porque está escrito que foi. Então a coisa já mudou, já melhorou. Mas pergunta sobre o novo nome. O que é Brana? Nós nunca soubemos. O que é o nome Brana? Nós nunca soubemos. Nós ficamos sabendo agora, há pouco tempo que nós ficamos sabendo. E irmão Brana já tinha falado isso, mas nós não sabíamos, não tínhamos a mensagem, a carta ao irmão Liveio, 29. Nós não tínhamos aquilo, 28, 29. E por não ter, então não sabia daquela clareza do irmão Brana dizendo para o irmão Liveio: você sabe que Grã representa o mundo, o homem. Mas também você sabe que Brã tem 7 letras. E ele representa perfeição. Significa perfeição, perfeito, perfeição. Eles não podiam, você não vai ver eles anunciar, esse povo anunciar estes parágrafos. Por quê? Porque não creem. Você pode falar para eles, eles não creem. Quem foi que falou? Irmão Brana. Quem foi que tinha falado? Jesus tinha dito: derribai este templo e em 3 dias o levantarei. Que era o Pai nele falando. Mas depois ele levantou e eles não creram, porque uma mulher contou, porque 2 discípulos contaram. Eles não creram. Foi preciso Jesus aparecer no meio deles, lançar em rosto deles a dureza de coração que eles estavam. Vocês ouviu sempre, esteve nas minhas reuniões, você sabe que eu tinha que ressuscitar. Agora as mulheres vêm e contam, os outros vêm e contam, e vocês não creem. Vocês não andaram comigo? Vocês não sabiam disso? Vocês não andaram com Brana? Vocês não sabiam que nos dias da voz do 7º anjo tinha que revelar os mistérios? Que o mistério de Deus é porque os mistérios estão lá dentro. Nos dias da voz do 7º anjo, quando ele tocasse a sua trombeta, revelaria o, que é singular, não os, o mistério. Porque o mistério de Deus é Cristo. Quando Cristo é revelado, os mistérios foram revelados. Porque dentro de Cristo é que estão todos os mistérios. E todos os segredos para serem revelados estavam dentro do 7º anjo. Mas nos dias da voz do 7º anjo, dentro de uma trombeta, já tinha tocado 6 trombetas. Agora, estou falando de trombetas gentias. Não confundam gentil com judeu. 6 trombetas gentias. Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley. 6 trombetas gentias já havia tocado. Mas a Bíblia diz: mas nos dias da voz da 7ª trombeta, do 7º anjo, quando ele tocar a sua trombeta, e a sua trombeta não era a primeira e segunda etapa, a sua trombeta era a terceira etapa. Então, cumpriria o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos profetas, seus servos. Jesus tinha anunciado também que ele ia ressuscitar. Eles não creram. Brana falou sobre isso. Ele falou que os mistérios seriam revelados, que é nos dias da voz do 7º anjo. Não tem um 8º para revelar. Se manifesta o ministério de João, ele não é o 8º. Representa a noiva. Mas eles também não sabem disso. A mensagem é pregada, mas eles não conseguem crer. Eles não o creram. Hoje é a mesma forma. E quem não crê hoje? O povo da mensagem. Eles não têm que crer em mim, eles têm que crer na mensagem. Porque todos nós falamos com respeito aos pentecostais que eles tinham que crer na Bíblia. Porque a Bíblia anuncia batismo em nome de Jesus Cristo. E eles não creem. A Bíblia anuncia que a mulher tem que ficar calada nas igrejas. 1 Coríntios 14, 34. 1 Timóteo 2, 9 a 15. E eles não creem. Não adianta você falar para eles. Assim, não adianta você mostrar parágrafos da mensagem para o povo da mensagem. Eles não crerão.
Porque é o mesmo demônio que cegou o povo nos dias de Cristo, é o mesmo demônio que cegou os pentecostais nos dias de Brana, é o mesmo demônio que cega o povo da mensagem nos dias de João. É o mesmo demônio, cegando para que eles não crescem na palavra. Hoje eles são cegados para não crer nos trovões. Cura divina eles creem, mas cura divina qualquer um crê. Que Deus tem poder para expulsar demônios através dos homens aqui que foram ungidos, usados para isso, levantados para isso, todo mundo crê. Mas crer na terceira etapa, que era o ministério do sétimo anjo, que era o soar de uma trombeta, e esclareceu coisas que 7 trombetas tocaram anteriormente e não puderam esclarecer. 6 trombetas soaram, mas não puderam esclarecer, porque seria nos dias da voz do sétimo anjo e da 7ª trombeta. Amém? E aí Jesus vem e diz: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, porém quem não crer será condenado. E esses sinais seguirão aos que crerem em meu nome. Porão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beber alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Porão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Bom, isso daí todo mundo crê. Hoje todo mundo crê. É o ministério na terra hoje, é cura divina, para juntar gente. Se não tiver cura divina, eles têm que ver sinais, porque eles estão atrás de sinais, não atrás da palavra. Eles estão atrás de sinais apenas. Contudo, eles deveriam ter a palavra, porque depois que você tem a palavra, os sinais irão te seguir. Os sinais não têm que seguir apenas eu. Eu não sou o único. Os sinais têm que seguir todos nós. Se nós temos problema no lar, se nós temos gente doente em casa, os sinais têm que seguir nós todos. Esses sinais seguirão aos que crerem. E você é uma pessoa que crê. Então, crendo, você sabe, eu tenho este sinal. É você que tem, não sou eu. É você que tem. Estou trazendo esta mensagem para que você possa tomar responsabilidade sobre você. Não é tocar para os outros. Não é apenas para mim, que sou pregador. É para você. Porque esses sinais seguem aos que crerem. E o que Jesus dizia: a tua fé te salvou. Jesus nunca diz: a minha fé te curou. É a tua fé. Esses sinais seguirão aos que crerem. Quer dizer, se eu estou doente, eu que preciso de crer. Você está doente, algum doente que precisa de crer. Jesus Cristo já levou todas as minhas enfermidades. Você tem que colocar o seu nome lá em Isaías 53 e falar o seu nome. Jesus levou todas as enfermidades do Osmar Rodrigues Costa. Aí você fala o seu nome. É isso que ele fez. Você tem que crer assim. É uma fé individual. Isto ainda é cura divina. Eu não estou falando de coisas profundas, estou falando ainda de coisas que seguem o crente. É a cura divina, é a bênção natural, é a prosperidade, o que você desejar. Ele diz: pedi, dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Então você não tem que limitar a nada. Bate, que vai abrir. Pede, que você vai receber. Busca, que você vai encontrar. Isso é o que Jesus ensinou. Isso está em quem? Em você. Não está no pregador. O pregador une a fé com você para te ajudar. Na hora do pregador doente, ele tem que ter fé para aquilo também. Os pregadores, eles tomam tudo sobre eles e o povo os idolatra por este fim. Mas Jesus nunca disse: a minha fé te curou. Ele sempre dizia: a tua fé te salvou. E irmão Brana diz, quando Jesus dizia: a tua fé te salvou, era física e espiritualmente. Não era só física,
mas era espiritualmente. A tua fé te salvou. Então você precisa de crer desta forma. Agora vem a hora desta mensagem. Eles não o crerem. Eles não o creram. Eles não o creem. Pode falar para eles. Toma o povo da mensagem e diz para ele: Brana diz que o nome Brana é perfeito, perfeição. O que você me diz disso? Irmão, vamos deixar isso para outra hora. Bom, William Brana diz que nos dias da mensagem dele seria revelado os 7 trovões. E nós temos parágrafos aqui que diz que os 7 trovões foram revelados dentro dos 7 selos. O que você acha disso? Ou é melhor ficar quieto? Eles não querem entrar naquilo que já foi revelado. Eles não creem. Isso é pregador. Eles não creem. Se o pregador não crê, o seu povo também não crê. Porque o povo é igual ao pregador. Eles aprendem, eles imitam o pregador. Mas eles não creem. Aí você toma e revela para eles, mostra para eles. Foi irmão Brana que falou que HM faz parte do nome de Deus. Aí você vai querer explicar para eles. Você já viu HM em Jesus? Não. Yehoshua, você já viu HM? Não. Yeshua, você já viu HM? Não. Mas ele diz que HM faz parte do nome de Deus. Em Jesus, você já viu HM? Não. Então as pessoas teriam que entender que o irmão Brana não podia explicar. Deus diz para ele: não diga a ninguém. Porque chegaria o tempo de nós sabermos, de termos a explicação destes mistérios que disse Jesus a William Brana. Não diga a ninguém, seria para outro ministério. Seria para o ministério que seguia Apocalipse 10, 7. O ministério que segue, que seria 10, 8 a 11. Teria que ter este ministério. E é um ministério. Você não tem que pensar muito de um homem, do João. Você tem que saber que é um ministério. E esse ministério tem te esclarecido. Eu quero saber se vocês creem. Tem que pegar isso daqui, leva para outro. Você crê que os trovões foram revelados? Não sei não. E a terceira puxada, você crê que já aconteceu? Eles são duvidosos. Por isso tem que lançar-lhe no rosto deles a dureza de coração que eles têm, que aquilo que Brana falou, eles não crêem também. Porque o que Jesus falou, o povo não prega. O povo só prega cura divina. Se vocês notarem, por que eles não creem nas doutrinas dos apóstolos? Jesus nunca falou para uma mulher ficar calada na igreja. Foi Paulo que falou. Aí eles não creem porque foi Paulo. Jesus nunca falou para eles: vocês têm que batizar em nome de Jesus Cristo. Jesus nunca falou. Ele só falou em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Precisava de revelação para isso. Ele não mandou batizar falando as palavras Pai, Filho e Espírito Santo, mas em nome do Pai. E eles não aprenderam até hoje. Você vai encontrar pentecostais formados, luteranos formados, wesleyanos formados em seminários. Mas pergunta: qual é o nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo? Tem uns que falam: é Pai, é Deus. O nome, eu estou perguntando. O nome. Jesus diz: eu e o Pai somos um. Então eu já sei qual é o nome do Pai. Eu e o Pai somos um. Então, se somos um, nunca poderemos ser dois. Eu e o Pai somos um. Eu, corpo, o Pai, espírito. Eu, visível, o Pai, invisível. Se vocês querem ver Deus na terra, no céu, em qualquer lugar, só tem um lugar para ver Deus: Jesus Cristo. E quero deixar claro para vocês: vocês não pensam que vão ver Deus lá no céu, que é Brana. Olha para vocês verem.
Tem que ter luz para as coisas. O que é um novo nome? Para que foi dado o novo nome? Para que tivéssemos fé de arrebatamento. Mas qual o nome de Deus? É o nome. Você vai ter que encontrar com Ele. E é Jesus Cristo. Não tem outro. É o único e verdadeiro Deus. O quebrana foi uma manifestação de Jesus Cristo na terra. Jesus tinha que usar um homem, como o Pai tinha que ter um homem. Bom, agora eu posso prosseguir aqui. É tão simples. As infalíveis realidades do Deus vivo, né? Que nós estamos com a mensagem. Parágrafo 110. Deus sempre gosta de trabalhar através do homem. É o programa de Deus, trabalhar através do homem. Crê você nisto? Deus opera através do homem. Ele fez o homem o seu ajudante na terra. Porque Deus não pode pregar aqui. Assim como Deus não podia morrer na cruz. É espírito. Ele tinha que ter um corpo no qual morresse, e aquele corpo tinha que ser o dele. Do contrário, o filho que morreu, o filho que me salvou, e aí o que Deus tem a ver? Se ele não é Deus. Foi ele que me salvou, ele que morreu por mim. Aquele era o corpo de Deus. O Pai estava nele, Deus estava nele, cumprindo a sua própria palavra. E os dualistas não conseguem ver também. Eles não creem. Eles pregam. Irmão, eles pregam o que o irmão Brana pregou. Eles pregam. O Jeová do Velho Testamento é Jesus do Novo. Mas não é assim, eles dizem. É o Jesus do Novo, mas não é do jeito que você pensa. Então não tem jeito com esse povo. Eles não vão crer. No princípio era o verbo, a palavra estava com Deus. A palavra era Deus. Diz, não, mas é uma outra pessoa. Ele é um homem. Eles nunca poderão crer que Deus teve que se fazer homem para morrer. Deus morrer na carne. Por isso São Paulo diz que nós fomos resgatados com o sangue do Espírito Santo. Quando você está cansado de saber que Espírito não verte sangue. Espírito não tem carne e ossos, disse Jesus, como vede que eu tenho. E eles ainda continuam combatendo. Qual o motivo? Eles não creem. São dualistas dentro da mensagem. Eles não conseguem ver Deus no Filho. A única imagem, o único lugar que você pode ver Deus é no Filho. É no céu, na terra, em qualquer lugar. Se você quiser, eu vou chegar no céu, eu quero ver o Filho e o Pai. Você não vai ver. É a mesma coisa na terra. Quem me vê a mim, vê o Pai. A mensagem não muda. A mensagem é a mesma. Mas eles querem ver diferente. Então o problema é esse. Eles não creem. Por quê? Deus opera através do homem. Ele fez o homem seu ajudante na terra. Ele fez do homem um Deus menor do que ele mesmo. Agora, eu não vou nem prosseguir aqui. Quem sabe amanhã eu falo alguma coisa. Mas vou apenas prosseguir quando Deus está precisando de um homem. Olha para você ver. Deixa eu prosseguir esses pontos. Mas o homem foi colocado aqui com o domínio sobre a terra. Ele tinha tudo sob o seu controle. Você sabe, Adão. Mas ele perdeu. Aí os 112 e 113, as realidades infalíveis. O que Adão perdeu, Jesus provou que ele tem restaurado. Ele parou a natureza, ele ressuscitou os mortos, ele fez tudo, e o mundo está gemendo hoje, diz a Bíblia, pela manifestação dos filhos de Deus, para Deus entrar em seus filhos outra vez, em realidade, para fazer as coisas reais
isto é um tropeço para as pessoas. Agora, nós temos que fazer, se somos filhos de Deus, para fazer coisas reais, sabe o que eles pensam? Você tem que curar os enfermos. Gente, a vida não é só cura divina, o ministério, o evangelho não é só cura divina, não é só expulsão de demônios. O povo tem que aprender isso, porque eles creem lá fora, em expulsão de demônio, em cura divina, eles creem. Mas eles creem que Deus mandou um profeta? Não. Então Deus está trabalhando em outro patamar. Agora, eles creem que Deus revelou o que não pôde ser revelado nos dias de Brana. Eles creem que essas coisas já foram reveladas a João. Eles não creem. Mas se eles não creem em Brana, que teve sinais de cura, que aqueles sinais de cura que Jesus teve, foi para que eles pudessem aceitar Jesus, o profeta. Quando Jesus manifestou como profeta, eles rejeitaram Jesus. Aqueles sinais de cura que o irmão Brana tinha, era para que o povo pudesse receber a mensagem que viria. Quando a mensagem veio, eles rejeitaram a mensagem. Ficaram com a cura divina do irmão Brana. Hoje não é diferente o povo do mundo hoje, dentro da mensagem. Eles ficaram com os sinais, mas perderam a palavra. Eles têm que saber, você tem que tomar a palavra, os sinais vão seguir. Agora você diz, eu quero ver, cadê os sinais que estão seguindo vocês? Vocês só pensam em sinais de cura divina. Vocês têm que saber que Jesus não pode lançar no nosso rosto que somos incrédulos nos trovões, que somos incrédulos na revelação do novo nome, da terceira puxada. Jesus não pode lançar na nossa cara, no nosso rosto, mas pode lançar no rosto do povo da mensagem. Foi pregado, além do que Brana pregou, ainda veio uma outra pessoa e pregou para vocês, mas vocês não creram. As mulheres falaram, mas vocês não creram. Os discípulos falaram, mas vocês não creram. Agora chega esta mensagem e eles não creem outra vez. Eu tenho tópicos aqui, só Deus trabalhando através do homem. E eu queria deixar melhor isso para você. No 117, Realidades Infalíveis, permaneça na rodovia, fique com um mapa rodoviário, senão você vai ficar perdido. Ficou perdido porque não tem um mapa rodoviário, não tem o GPS, não sabe onde é, não tem um guia. O mapa rodoviário vai servir como um guia, o GPS vai servir como um guia. Você sabe muito bem isso hoje. Tem facilidade, você de primeiro precisava chegar nas ruas e ficar perguntando. Hoje, se você tiver um GPS, você põe o nome da rua, o número da casa, a hora que você estiver chegando, o homem lá ou a mulherzinha diz, você chegou no seu destino. Pronto. Que facilidade. Agora você tem que ter um guia, um pastor, um guia que possa te guiar. E agora você chegou na revelação. Você chegou na fé de rápido. Eles não querem isso. Mas Deus tem o seu GPS. Está aí, está dizendo, está avisando. Passou por Lutero, Wesley. Ele diz, aqui é Lutero, aqui é Wesley, aqui é a primeira e segunda etapa. Aí logo ele diz, aqui é a terceira. O GPS falando, aqui é a terceira. João, GPS. Não é isso? Agora você quer procurar o quê? É preferível uma coisa mecânica do que eles crerem em homem. Mas Deus trabalha através do homem. Você vai pegar um GPS da igreja católica, da igreja pentecostal, eles vão te dizer, você chega perto da Assembleia de Deus, o GPS vai falar, aqui chegou na igreja pentecostal. O GPS é deles. Pega o GPS da palavra e coloca lá no GPS da palavra Apocalipse 10, 8 a 11. E sai com ele. Sai rodando. As pessoas dizem, vocês é doido. Aí depois o GPS vai falar para você. A hora que chegar no lugar, no bairro, no monte, o GPS vai dizer, ó, você está a 100 metros.
trovões. A 100 metros do novo nome. Você está a 100 metros de quem comeu o livrinho. Aí vai chegando e diz, ó, aqui você chegou no seu destino. Aqui que comeu o livrinho. Fique aí. Mas as pessoas não creem. Eles não creram lá atrás, no tempo de Jesus. Não creram no tempo de Brana. Crerão no tempo de João, no seu tempo. Você é o João, eu só te represento. Você é o João. Aleluia. Ele disse, vá pelo caminho que os discípulos foram, vá com a palavra que eles pregaram, viva a palavra, testifique-a. Eu sei que ela é verdade. Sinais nos últimos dias, Deus vivendo no homem, é o programa de Deus. Agora não vai tomar um GPS denominacional, é Deus vivendo no homem. O GPS de Deus é um homem, hoje, para te dizer, você chegou no seu destino. É aqui que está a palavra, é aqui que está João. Eu quero encontrar quem comeu o livro. Você tem que encontrar um homem, é o programa de Deus. Mais um pouquinho, Deus tem que encontrar, é tanta coisa, né? Deus tem que encontrar alguém em que possa confiar, alguém que ele possa ter confiança, que possa ter confiança em Deus também, que possa crer nele. Você crê nisto, não crê? Amém? Deus tem que encontrar alguém que ele possa colocar a sua confiança. E então quando ele encontrar tal homem no qual pode colocar a sua confiança e seu poder, um homem que seguirá o caminho, que permanecerá bem no mapa, irá adiante até que ele chegue ao lugar de poder. A fé o guiará para aquilo, porque ele tem fé na palavra, isto dirigirá para a promessa. Ele o dirigirá para o poder, e o poder dirigirá para a promessa. E então quando ele recebe a promessa e começa a manifestar, o que isto faz? Isto cega os olhos do irmão incrédulo, morno, cheio de crédulos. Isto é exatamente correto. Amém. 126. Realidades infalíveis. Deus ordena que cada palavra sua seja cumprida à risca. Deve ser. Você pensa que Apocalipse 10, de 8 a 11, não está ordenado por Deus para ser cumprido à risca? Como foi cumprido à risca? Apocalipse 10, de 1 a 7. Como foi cumprido nos dias de Jesus? Isaías 9, 6, 7, 14 e assim por diante. Tem uma escritura que cumpre no nosso tempo, nos nossos dias. Arrisca, tem que cumprir. Esse João tem que estar aqui, ele tem que comer o livro, ele tem que saber qual o novo nome. Tem que saber qual o novo nome, porque ele comeu o livro. Se não comer, não vai saber. Brana não foi pedido para ele comer o livro. Foi pedido para João comer o livro depois que Brana revelou em Apocalipse 10, de 1 a 7. Aí vem 10, 8. João vai ao anjo, toma dele o livrinho e coma-o. Gente, isso é Bíblia. Mas adianta a Bíblia para quem não crê? Isso é a mensagem do profeta. Adianta a mensagem para incrédulos, duro de coração? Não vai adiantar. Você deve fazer o que ele disse para fazer, pois não passará disto nenhum jota, nenhum tio. Os céus e a terra passarão, mas minhas palavras não falharão. Ela tem que permanecer. Nenhum jota ou tio passará dela. Tudo isto tem que se cumprir. 127. Realidades infalíveis. E agora, o homem é o sujeito de Deus. Deus não trabalha através de paredes, Deus não trabalha através de dinheiro. Não, Deus trabalha através do homem. Jesus não tinha dinheiro, Pedro não tinha dinheiro, e Deus estava trabalhando. E foi exigido imposto até de Jesus, que não tinha nada na terra. Agora
Você pensa bem, se nós temos uma casinha na terra, temos um carro aqui na terra, se não vamos ter que pagar imposto, temos que pagar. Jesus pagou sem ter. Ele era dono de tudo, mas eles não criam que ele era dono, mas que precisava pagar imposto, precisava. E Jesus, cadê dinheiro? Mas ele tinha um Pedro que sabia pescar. Aí desafoga a gente. Para Jesus foi assim. Desafogou. Tem um Pedro, tem um homem aqui. Não foi Jesus pescar. Mandou Pedro pescar. Aí Pedro foi, pescou. O dinheiro estava na boca do peixe. Quem pôs, eu não sei. E a Deus, né? Está aí. O dinheiro estava na boca do peixe. Pedro lançou o anzol, puxou. Ou lançou a rede, puxou. O dinheiro ali. Chegou para Jesus, Jesus falou, vai, paga o seu e o meu imposto. O que Pedro tinha, irmãos? Que ele tinha era uma sogra, a gente sabe. Você fala mal da sogra, Pedro tinha uma sogra e pediu oração por ela, para não morrer. Tem uns que estão pedindo para a sogra morrer. Principalmente se tiver herança, né? Aí que você segura o pé, porque as orações são feitas todas intencionais. Quando é que vai morrer para poder repartir isso logo para nós? Quando é? Você não pode ficar velho. Fica velho, todo mundo fica com medo. Por quê? Porque tem coisas. Pedro não tinha nada. E teve que pagar imposto. Pensa bem, se eu não tenho que pagar imposto. Eu tenho casa, eu tenho carro. Tem que pagar, você também tem. Tem que pagar. Deixa eu encerrar isso aqui. O homem é o sujeito de Deus. É através do homem que Deus trabalha. Sempre foi assim. Ele precisou do homem, porque Deus é espírito. Ele teve que se fazer homem para poder morrer e cumprir a sua própria lei, pagar o preço que a sua lei exigia, que era sangue inocente. E ele olhou do céu para a terra, diz a Bíblia, não viu um justo, nenhum sequer. Aí ele desceu. Se não tem, então vai eu. Aí a teofania, o Logos, se fez carne e morreu no nosso lugar, na carne. Ele morreu na carne, diz Paulo a Timóteo 3,16, foi justificado em espírito, mas morto na carne. E as pessoas não podem compreender que Deus tinha um corpo, aquele corpo Jesus é o corpo de Deus. Mas é o corpo do Filho. Aquela carne era o Filho que você conhecia, mas revelava o Deus desconhecido. Te revelava o Deus desconhecido, porque você não pode ver Deus, Deus é espírito. Como que você quer vê-lo? Mas olha no Filho, quem me vê a mim, vê o Pai. Está terminando? Terminar com este aqui, 157. Tem hora que você diz, o que é homem? Deus vai usar o homem, mas o que é homem? Tem tanta coisa aí, hoje, que chama de homem e não é homem. A parteira, no dia que ele nasceu, é homem. Aí passou uns tempos, não é homem mais. Não é homem mais. Certo? Diz, é mulher. Aí passa uns tempos, não é mulher mais. A natureza já inverteu. Está com a natureza invertida nas pessoas. E aqui o irmão Brando diz 157, realidades infalíveis. Homem é caráter. Jesus, o maior homem que já viveu, ele era simplesmente um sujeitinho. Nenhuma beleza para que pudéssemos desejá-lo. Não pense que aquelas mulheres estavam atrás de Jesus, que ele era bonito, não. Ele tinha poder, ele tinha caráter. Por isso que aquelas mulheres foram mudadas de prostitutas a filhas de Deus. Elas foram mudadas de adúlteras a cidadãs do reino celestial. Elas foram mudadas. Elas não estavam atrás de Jesus porque ele era bonitinho, não. Não havia beleza. Isaías 53 diz, olhamos para ele e nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado, mais rejeitado entre os homens.
mas era ele que tinha tudo que nós precisamos. É ele que tem o maior caráter. Jesus, o maior homem que já viveu, ele era simplesmente um sujeitinho, nenhuma beleza para que pudéssemos desejá-lo, mas nunca houve um caráter apresentado na terra como o de Jesus Cristo. Que tem hora que você fica esperando alguma beleza para você servir a Deus. Não tem beleza. Não há beleza para a igreja, para você servir a Deus. Não tem que haver beleza no pregador. Você tem que ver o caráter da mensagem, que é o caráter de Jesus hoje. Jesus com o novo nome Brana. Hoje você tem que ver o caráter dele, que ele revelou selos, trovões, nos dias da voz do sétimo anjo. Ele fez isso, deixou algo encoberto para os dias de João comer o livrinho, tomar o livrinho do anjo forte, que já estava materializado na terra e que já tinha até partido. Mas essas mensagens, se você souber o que são estas mensagens são o livrinho do anjo forte, que nós fomos e tomamos estas mensagens e as pregamos. Eles não creram, mas nós cremos. Obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade de crer, falar dessas coisas que a gente crê. Eu só posso falar do que eu creio, porque cada um aí fora fala do que crê. E eu posso só dar o que eu tenho, mas cada um aí fora dá o que tem também. Pedro, João, deram o que tinham, ali na porta do templo chamada Formosa. Não tenho ouro, não temos prata, mas o que temos, isso te damos. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. Não temos ouro, não temos prata, mas agora o que temos para te dar é o novo nome de Jesus Cristo, Brana. Receba a revelação para subir neste arrebatamento. Receba a fé de rápido através desta mensagem do novo nome, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Hoje eu estou vivendo neste mundo de pecado, onde muitos falsos cristos a milhões têm enganado. Muita gente está vivendo na escuridão sem saber, porque estão distanciando da luz do entardecer. Mas de Deus sou escolhido, sou um privilegiado. Eu creio no seu ungido, que é teu servo aprovado. Ele veio entregar o que de Brana recebeu, o que estava entre linhas, ele me esclareceu. Oh meu Deus, eu hoje venho te agradecer pela mensagem do entardecer, que trouxe a vida para nós mais uma vez. Oh meu Deus, eu te agradeço pelo novo nome e pela mensagem de um só homem, e o que ele profetizou às nações outra vez.
Mas de Deus sou escolhido, sou um privilegiado. Eu creio no seu ungido, que é teu servo aprovado. Ele veio entregar o que de Brana recebeu, o que estava entre linhas, ele me esclareceu. Oh meu Deus, eu hoje venho te agradecer pela mensagem do entardecer, que trouxe a vida para nós mais uma vez. Oh meu Deus, eu te agradeço pelo novo nome e pela mensagem de um só homem, e o que ele profetizou às nações. Oh,